povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Então, galera, hoje nós vamos estar falando sobre oração com a nossa missionária Fernanda. Então, bora. Oi, pessoal. Saúde a todos que estão nos ouvindo com a paz do Senhor Jesus. E falar sobre oração é um desafio, né? Porque nós só devemos falar aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia com Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é oração, como orar. Tem muitas pessoas que não sabem como orar, né? Como estar diante da presença de Deus de uma forma abençoada. E tem muitos também que dizem que oram e nada acontece. Então nós vamos ler a palavra do Senhor e falar um pouquinho sobre este assunto. Amém, irmã Rafa? Vai dar lendo para nós em Efésios, amém? 18. 6:18. Efésios 6:18. Tem Filipenses, né? Não tem pra frente, mas... Orando em todo tempo, com toda oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplicas por todos os santos. Amém, glória a Deus. Nós temos que orar em todo tempo, em todo momento, diante da presença de Deus. O que o Senhor nos ensinava na palavra de Deus é que quando nós precisamos falar com Deus, quando nós precisamos de algo ou precisamos agradecer, o que nós temos que fazer? Quando eu estou aqui com as meninas e eu preciso conversar com elas, ou para instruí-las, ou para chamar a atenção, ou por algum motivo eu tenho que chamá-las, chamar elas até mim e conversar com elas, olhando no olho. E é assim que nós falamos com Deus também. Chamamos a presença dele para a nossa vida, chamamos, dizemos que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é poderoso, e assim ele vem sobre nós. Ele atende aquele clamor, aquele chamado. Aí sim, eu começo a lançar aquilo que eu necessito ou, em primeiro lugar, claro, agradecimento. Nós sempre temos que agradecer e depois fazer as nossas petições. Amém? Vamos ler em Lucas 22, 40 em diante. 22, 40? E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Continua. E apertou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantou-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Tá bom, até aqui. Levantai e orai para que não entrem em tentação. Muitas vezes culpamos o diabo por tantas coisas nas nossas vidas. Culpamos o inimigo, culpamos o nosso próximo, culpamos tanta gente, sabemos que o culpado somos nós. Quando Jesus ali naquele momento estava orando, que ele já sabia que a sua hora estava chegando, que aquele momento já seria dolorido, ele já sabia. Jesus, ele é Deus. Ele já sabia o que ia acontecer. Mas o que Jesus faz? Ele nos ensina a orar. Ele nos ensina a buscar. E quando volta da sua oração, encontra o que os discípulos estão fazendo? Dormindo, né? E quantas vezes nós hoje, no nosso tempo, na nossa geração, em meio a tudo isso que nós estamos passando, quando Jesus olha para nós, o que nós estamos fazendo? Dormindo espiritualmente.
Muitas vezes estamos dispersos, sem saber o que fazer, perdidos, nem ao menos agradecemos a Deus ou fazemos algo parecido. Acabamos dormindo. Os discípulos estavam dormindo ali de tristeza, estavam esperando Jesus. Jesus estava lá intercedendo, buscando, né? E nos ensinando, porque tudo que Jesus faz na palavra de Deus é para nos ensinar. E ali Jesus estava nos ensinando a orar e quanto é necessário na nossa vida a oração. Se nós não orarmos, não vai acontecer nada. Ninguém ganha nada de mão beijada. Temos que pedir, temos que chamar a presença de Deus. Aí Ele nos dará, aí Ele fará por nós. Porque Jesus, Ele já nos ensinou, basta nós agora compreendermos. Quando Ele volta ainda, Ele fala: por que estás dormindo? Levanta-te, acorda e ora. E ora. Jesus vem e fala, e ora, e nós estamos aqui ensinando a você que a oração é algo muito importante para a sua vida espiritual. Sem oração, não dá. Sem oração, não dá para caminhar. Nós temos que orar, temos que buscar a presença de Deus, temos que glorificar, agradecer a Deus, temos que aprender, sim, a falar com Deus. E qual é a pergunta que viraliza muita gente que eu converso, fala, mas eu oro e Deus não me responde. Deus não fala comigo. O que é aqui em Tiago, vamos ler aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e quando os pedides, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas vezes, né, aqui Jesus está falando sobre guerra das nossas paixões, guerras carnais. Né? Não é nem guerra contra o espírito, contra o maligno, está falando guerra contra nós mesmos, né? Guerras carnais. O que acontece? Quando eu peco contra Deus, é porque o meu coração já desejava aquilo, meu coração já estava cheio daquilo, e eu não orei a Ele para que Ele me ajudasse, para que eu não fizesse. Então nós colocamos a culpa em Deus, colocamos a culpa no diabo e colocamos a culpa nas pessoas. E eu venho dizer para você que a culpa é sua, a culpa é minha. Porque eu não orei, porque eu não busquei, porque eu não estava com o meu joelho no chão, porque eu não estava diante da presença de Deus. Porque quando eu estou diante da presença de Deus, essas coisas não acontecem. Eu vou ler mais um pouquinho. Adúlteros, ou não estáis cientes que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão e que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúme dos seus. Todavia, Ele nos outorga graças ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, Ele vos exaltará. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros, que se põe a falar contra alguns irmãos, ou passa a julgar aos seus irmãos. Acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la, assumes a posição de juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, entretanto, que és para julgar o teu semelhante? Agora prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá nos estabelecerão por 1 ano. Negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina e aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, desviei afirmar o Senhor, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estás agora vos orgulhando da vossa capacidade e de toda vanglória,
como essa é maligna. Amém? Muitas vezes, né, essa guerra contra a carne, né, contra nós mesmos, não nos deixa chegar mais perto diante da presença de Deus. Nós ficamos visando as nossas preocupações, as nossas dificuldades, o que nós precisamos ou não precisamos. Ficamos focados em tantas coisas e não focamos em Deus. Não focamos em chamar a presença de Deus, em orar a Deus, interceder a Deus, né? Quando nós falamos em oração, estamos orando aqui diante da glória de Deus, diante da presença de Deus, para que Ele venha falar conosco, para que Ele venha estar mais perto de nós, venha nos ouvir. O Senhor está pronto para ouvir todos aqueles que clamam e chamam pelo nome dEle. Mas quando estamos apaixonados pela carne, quando estamos apaixonados pelas coisas do mundo, a palavra do Senhor foi bem clara aqui, né? Quem ama o mundo, odeia Deus. É simples assim. Quem ama Deus, odeia o mundo. E quando nós amamos a Deus, nós conseguimos levar a nossa oração cada vez mais alto, cada vez mais profunda diante da glória dele. E qual a diferença entre eu orar a Deus e eu interceder? Intercessão é quando nós intercedemos uns pelos outros. Como nós colocamos algo ali perante a presença de Deus, intercedemos para que aquilo aconteça. Como eu estou intercedendo pela sua vida, que está nos ouvindo hoje aqui. Se você precisa de algo de Deus, deixe o seu nome, né? Deixe o seu nome completo, nós estaremos orando, falou, preciso de oração. E isso é intercessão. Se você precisa que intercedemos pela sua vida, coloca aí o seu nome, nós vamos interceder por você. Né? Nós vamos orar a Deus para que Ele venha cumprir o chamado dEle na sua vida, cumprir a vontade de Deus na sua vida. Vamos fazer com que a nossa oração chegue a Deus como um cheiro suave na presença do Senhor Jesus. Tá bom? Então esse é um pouquinho da palavra de Deus, um incentivo para que você venha orar, venha buscar a presença de Deus, porque se não houver oração, Deus não vem, Deus não chega. Por quê? Porque nós estamos distantes. Porque quando não conseguimos orar, significa que estamos distantes da glória de Deus. Então se achegue mais perto de Deus, se aprofunde mais na Bíblia, na palavra do Senhor, que é o que nos guia, que nos alimenta, e o joelho no chão é que nos traz vitória em meio a essa guerra que nós passamos entre, né, espírito, o mundo e a nossa carne. Essa luta que milita aí entre nós e nós mesmos, que a maioria das vezes é o que mais nos prejudica. Então escolha entre estar ou não estar diante da presença de Deus em oração. Amém? Amém. Então, se você quer uma oração por você, deixa aí nos comentários o seu nome, se você quiser oração por outra pessoa, deixa aí também. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se vocês gostaram, comentem também para que a gente possa trazer mais vídeos, para a gente poder fazer mais uma parte, porque, né, a gente vai trazendo uns vídeos legais aí, como este. E curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e fiquem na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.